Graças a Deus, queridos irmãos, retornando com você nesta sexta-feira à noite. E nós temos um propósito de, nestas sextas-feiras, trazermos mensagens sobre família. Família este que é o projeto de Deus, não é? Desde a formação de Adão e Eva, ali no jardim. Queridos irmãos, o propósito de Deus é crescer e multiplicar e encher a terra. Esta era a ordenança de Deus, tá certo? A Adão e a Eva. E aí se desenvolve todo o aspecto da família. Depois do pecado nós vemos os problemas familiares que eles enfrentam, já não é com uma morte, quando Caim matou Abel. E a situação então familiar desde aquele tempo, família é tanto uma bênção como pode se tornar uma maldição. Então nesses dias eu vou estar trazendo aqui algumas palavras dentro das Escrituras falando sobre família. Amém? Quero te convidar agora para que você, junto com os seus, e aonde houver um sinal de internet, você possa estar sintonizado conosco para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Saiba, a palavra do Senhor tem saídas e tem respostas que pode calar os nossos corações diante da nossa ansiedade e das aflições da nossa vida. Amém? Quero te convidar agora para elevarmos a Deus uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos esta noite na Sua presença para glorificar e adorar o Seu santo e bendito nome. Queremos Te agradecer, Senhor, pela vida, pela oportunidade de viver neste tempo e de poder transmitir esta palavra, Senhor meu Deus, ao coração daqueles que se chegam, que eles possam ser fortalecidos e alimentados neste tempo, para que tenham forças em Ti, para vencer todo obstáculo da vida. Papai querido, queremos pedir uma bênção dos mais altos céus em favor de cada habitante desta terra, que seja o alvo do seu olhar, um olhar de misericórdia, de compaixão e de salvação. Pedimos uma bênção também, Senhor, meu Deus e meu Pai, de maneira especial, a nossa terra brasileira. A cada brasileiro, Senhor, meu Deus e meu Pai, brasileira, que vive nesse torrão, que é a nossa pátria amada. Queremos pedir uma bênção às autoridades constituídas, em todo o segmento destas autoridades. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedir uma bênção pela cidade onde nós vivemos, aqui em Araçatuba, as autoridades constituídas. Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada habitante, a cada morador desta cidade, que o Senhor esteja salvando, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja consolando e fortalecendo neste tempo. E aqueles que ainda, Senhor, não resplandeceu a luz do Evangelho, eles possam, Senhor, meu Deus, com um coração chegado a Ti, poder permitir que esta luz penetre em seus corações e alumie sua mente, dando entendimento, Senhor, meu Deus, do Evangelho e da salvação. Pai querido, queremos pedir uma bênção em favor da Tua igreja, em favor, Senhor, meu Deus, do nosso pastor aqui, pastor Aparecido de Souza, sua esposa, irmã Francisca, ao ministério da igreja local, que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos Teus filhos, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está seguindo, Senhor, neste caminho glorioso rumo ao céu. Queremos também Te agradecer pela vida do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela recuperação, Senhor, de saúde física do Teu servo. Adoramos o Teu nome, pedimos a Tua bênção e a direção do Teu Espírito. Fala conosco nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tente outra vez. Tente outra vez. Ainda não é hora de parar. Tente outra vez. O Deus que tudo vê vai te ajudar. Então não fique triste assim, lavando as redes, meu irmão. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então tente outra vez. Tente outra vez.
Tente outra vez, ainda não é hora de parar. Tente outra vez, o Deus que tudo vê vai te ajudar. Então não fique triste assim, lavando as redes, meu irmão. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então tente outra vez. Mas parece que o milagre não vai acontecer. Você olha ao teu redor e vê tudo se perder. Continue a semear, continue a semear, pois o Jeová Jireh vai tudo prover. Então não fique triste assim, lavando as redes, meu irmão. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então tente outra vez. Diga ao teu irmão, tente outra vez, tente outra vez. Não pare, continue mesmo. Ele é o teu farol, você vai seguir. Creia nisso. Então não fique triste assim, lavando as redes, meu irmão. Volte pro barco que você deixou na praia e comece a remar. Jesus é o teu farol, você pode confiar. Então tente outra vez. Você pode confiar. Então tente outra vez. Ou talvez você tenha deixado o teu ministério parado. Não deixe. Volte o teu barco que você deixou lá na praia. Entre nele, comece a remar. Você vai conseguir chegar onde você queria chegar, porque o Senhor está dizendo para você nessa noite: tente outra vez. Diga, tente outra vez. Tente outra vez. Diga para 2 ou 3 pessoas: tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, retornando aqui com você depois deste louvor abençoado, que certamente já encheu o seu coração. Vamos abrir a Bíblia, Salmo de número 128. Nós iremos fazer leitura no versículo 1 ao versículo de número 4. Amém? Salmo 128, versículos 1 a 4, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu quero iniciar esta série de mensagens falando sobre família para dizer eu e a minha casa. O Salmo 128, para que seja bem interpretado, você tem que fazer leitura também do 127. 127 e 128 dos Salmos, eles se completam a ideia da presença de Deus. No Salmo 127 diz, sem Deus, quando Deus não está presente. No Salmo 128, não é? Salomão, que foi que escreveu o Salmo 127 e 128, ele vai trazer a presença de Deus.
Então, para que você tenha uma visão completa de entendimento, de interpretação desta palavra, é muito importante fazer a leitura dos dois salmos, tanto o 127 e 128. No Salmo 127, não adianta levantar cedo, não adianta trabalhar demais, nada vai dar certo. Pode observar isso no Salmo 127. Agora, no Salmo 128, que aqui nós queremos dar início, não é? Arrancando esta palavra sobre família, sabendo que é um projeto de Deus. Saiba, a família tem sido solapada ultimamente por todo tipo, queridos irmãos, não é? De ação humana e também do mal. Satanás quer destruir as famílias. E hoje em dia, queridos irmãos, tanto, não é, na mídia, essa que estamos fazendo, na mídia escrita, televisiva, como a família tem sido ridicularizada. Os padrões que Deus estabeleceu estão sendo movidos. E Deus os abandonou. Segundo diz Paulo escrevendo a carta aos Romanos, Deus os deixou. E eles estão entregues aos seus pecados. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que quem está sujo, suje-se mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais, purifique-se mais. Então a família tem sido solapada. E às vezes o homem, a mulher, como pai e mãe, nos sentimos um tanto difíceis nesse tempo de responder aos nossos próprios filhos. Diante da tecnologia, diante dos estudos desse tempo, diante de doutrinas que se levantam nesse tempo, que são doutrinas humanistas, triunfalistas, tá certo? Que querem chocar contra aquele ensino fundamental das Escrituras. Então, o Salmo 128 vai nos dar uma ajuda, vai cooperar conosco no entendimento da família, eu e a minha casa. O Salmo 128, versículo 1, abre com Deus e abre com alguém. Este alguém, não é? Que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor. Então, observe que começa o Salmo 128, versículo 1, o homem e Deus. Deus e o homem. Sem Deus, não adianta fazer nada. Você vai ficar uma pessoa que chegar um momento da sua vida que tudo que você conquistou não terá sentido, porque existe um vazio dentro de você, que somente Deus é que pode suprir esse vazio. Porque foi Ele, Deus, quem te fez. Então, a vida, eu e a minha casa, começa com um homem com Deus, Deus com um homem. Depois desse homem com Deus, vem a questão do homem, vem Deus, o homem e o trabalho. Versículo 2, do trabalho. Então, Deus, homem e trabalho. No versículo 3, vai expandindo, não é? Este homem agora que trabalhou, já não está mais só. Ele agora se tornou marido. Porque no versículo 3, abre assim, tua esposa. Então, é Deus, o marido, a esposa e o trabalho. Mas o versículo 3 vai dar mais um alcance nesta minha casa. Deus, o marido, a esposa, o filho, os filhos e o trabalho. Então observe que eu e a minha casa, neste envolvimento, queridos irmãos, tem que ter uma posição sólida e firme em temer ao Senhor. Quer dizer que Deus, Ele é a base que sustenta a casa. Ele é o firme fundamento da família. Deus quer abençoar a minha e a tua casa. E para que Ele coopere nesta ação, eu preciso temer o seu nome e glorificar a Ele. Então, tudo começa com Deus. Tudo começa, não é? Tendo primeiro crer que Ele existe, que é galardoador, que o busca. Crer nos padrões que Ele estabeleceu para a família, como célula máter da sociedade. Crer no desenvolvimento desta família, ela terá lutas, terá aflições. Saiba que desde o Gênesis até nos dias apostólicos, quantos problemas de família você não lê nas Escrituras?
problemas em cima de problema, mas Deus sempre cooperou e abençoou com aqueles que guardaram o seu nome. Então o Salmo 128, Salomão abre, não é, para responder aquele Salmo 127, aonde não tem Deus. Então ele diz assim: Deus e o homem que teme ao Senhor, ele será bem-aventurado. Esta palavra quer dizer mais que feliz. Ele estará satisfeito, porque verá que a vida tomou sentido, que a vida tem direção, que a vida, por mais das circunstâncias que a gente possa viver, Deus está conosco. E Deus estando conosco, sempre o seu nome vai ser glorificado e nós vamos compreender o momento por qual passamos. Nunca se esqueça, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O homem com Deus. O homem com Deus pode produzir coisas, meus irmãos, inacreditáveis, porque Deus, ele é Deus que capacita o ser para que ele possa vencer, para que ele possa conquistar, para que ele possa avançar. Deus abre a mente e o coração deste homem que o teme, a conseguir viver e a desvencilhar do pecado, glorificando o seu nome. Então tudo começa com Deus. E este homem que teme a Deus, ele é mais do que feliz. E o que faz este Deus com este homem? O trabalho. E aqui eu quero trazer uma palavra, meus irmãos, porque o trabalho hoje está diversificado e muitas das profissões antigas já não tem mais. Quer ver uma profissão antiga que não tem mais? Lanterninha de cinema. Quem foi no cinema na minha época, não é? Para se entrar já na sessão começada, havia um rapaz que ficava na porta do cinema e quando ele abria a porta, ele clareava assim para o chão, não é a sua lanterna, para te levar a um lugar que estava vago, a um assento, uma poltrona, para que você pudesse assistir o filme. Hoje não tem mais lanterninha de cinema. Muitas profissões deixaram de existir e hoje nós estamos diante da tecnologia, da computação, da informática, aonde o acesso a essas inteligências, meus queridos irmãos, estão dominando o mundo destes dias. Então saiba que o trabalho está sendo direcionado a uma coisa. Hoje as máquinas agrícolas são computadorizadas. Elas colhem, ensacam, limpam, faz tudo num momento só. Olha a capacidade humana, não é? De trabalhar com esta tecnologia. E até o agricultor do campo hoje precisa se aprimorar nesta técnica. Para quê? Para poder usar este maquinário que está chegando. Então nós estamos observando que o trabalho está tomando outros rumos. E eu e você como pai, que talvez no nosso tempo tínhamos aquela profissão, devemos de incentivar os nossos filhos a olhar para frente. Porque lá no Salmo 127, Salomão vai escrever dizendo assim que os filhos, não é, são como flechas na mão do valente. Quem é o valente? É o pai, é a mãe. Quem são as flechas? São os filhos. E esta flecha não pode ser lançada a esmo. Ela tem que ter direção, ela tem que ter alvo. Então eu, não é como pai, e a minha esposa como mãe, devo de nortear o princípio deste menino, que ainda não tem ciência do que é a vida, e observar para onde ele se desponta. Quer dizer, a sua capacidade natural. E observe, queridos irmãos, que esse trabalho está mudando. Hoje, não é a criança, por mais tenra que é de idade, tendo já noção de pegar as coisas, ela vai lá, você dá o celular, ela faz aquilo, o mundo. Volta a historinha que ela gosta de assistir, o desenho que ela gosta de assistir. Tudo isto, as crianças estão mais desenvolvidas. Então observe, Deus, o esposo e o trabalho. O trabalho dignifica o homem.
É claro que quando entrou o pecado, o trabalho acabou sendo, não é, um tanto árduo. Mas no princípio, quando Deus fez Adão e Eva, não é, colocando no jardim, Deus não colocou lá uma rede e falou assim: Adão, fique aí balançando, não. Ele falou assim: olha, cuide do jardim. Era dever do homem cuidar. Era dever do homem trabalhar cuidando não somente, mas até dos animais daquele tempo, a qual ele mesmo colocou o nome. Então Deus é um Deus que valoriza o trabalho. Jesus, falando no capítulo 9, versículo 4 do Evangelho de João, ele diz assim, não é? Que o pai dele ainda trabalha. Virá a noite quando não se pode mais trabalhar. Deus diz assim, no livro do profeta Isaías, que trabalhe em favor daquele que nele espera. Deus não está lá tão longe e distante, que não sabe o valor do trabalho. E Ele quer abençoar o meu trabalho, Ele quer abençoar o teu trabalho, em tempos tão difíceis de trabalho, quando chega a idade. Quando este profissional também, não foi atrás de melhorar seus conhecimentos e hoje ficou obsoleto. Então, observe que o trabalho é um desafio constante do ser. Até eu, como pastor, tenho que estar me aprimorando, lendo, cultivando, orando, buscando a Deus, para que tenha entendimento, para que esta mensagem chegue ao seu coração. E quando a gente fica obsoleto, a gente se sente inútil. E se sentindo inútil, meus irmãos, parece que a vida perdeu o sentido. Pior coisa que tem para o ser é quando ele não se sente útil. Por isso, nesta oportunidade, eu e a minha casa, tudo começa com Deus e com este homem que teme a Deus. Este homem que teme a Deus vai desenvolver o trabalho. O trabalho, meus irmãos, vai trazer o quê? Benefício social, benefício econômico, vai te estruturar, você vai conseguir desenvolver aquilo que você quer. E Deus é um Deus que abençoa os projetos do homem. Sim, desde que esse projeto glorifique o seu nome. E quando isso se fala de família, e quando isso se fala de estrutura de vida, Deus já está com a sua mão para abençoar, porque foi Ele que fez. Amém? Por isso hoje, esta mensagem chegando do teu coração, abriu uma porta para você estudar. Hoje está aí Senac, Senai, tantas outras, escolas do governo, dando cursos gratuito. Aproveite, se aprimore, avance, cresça no conhecimento, para que você tenha uma vida melhor. Então observe que o Salmo 128 começa: eu e a minha casa. Como começa essa casa? Com Deus. E um homem que teme ao Senhor, valoriza o trabalho, mas não fica obsoleto, ele cresce. E este crescimento ele desenvolve nos seus filhos o valor do trabalho. Existem muitos tipos de trabalho. E nós precisamos observar para onde está se encaminhando hoje o ritmo de trabalho. Você que é vendedor, se aprimore, no tato de conversar e convencer as pessoas acerca do produto. Você que é vendedora, saiba também, utilizar a verdade nesse ramo, porque às vezes este ramo é um tanto, meio falso para poder vender, em quantidade. A gente acaba até falseando coisas, não precisa falsear nada, porque isso traz prejuízo para o amanhã. Você que é funcionário, trabalhe bem com o seu patrão, e você que é patrão, dignifique o seu funcionário. Lhe dê estruturas para que ele possa desenvolver. Hoje nós estamos, Hoje eu vindo de carro aqui para fazer esta mensagem ao seu coração, e estava ouvindo sobre o trabalho escravo, o trabalho infantil, o que diz a legislação brasileira. O primeiro trabalho que começa aos 14 anos de idade, que é o pequeno aprendiz. Temos que valorizar. No meu tempo eu me lembro, meu pai tinha uma oficina na rua principal da cidade, e as mães saíam com seus filhos nessa idade aí de 12, 13 anos, levando nas oficinas mecânicas, nas oficinas de solda, de tornearia, para querer colocar o seu filho para que começasse a trabalhar. Era assim naquele tempo. Hoje isso já se mudou, hoje é tudo tecnologia, hoje é no currículo digital.
Observe como se avançou até você chegar, não é, para ter uma conversa com a questão humana de uma empresa, aonde vai fazer aí, não é, a leitura do seu currículo e os seus experimentos com você. Então nós temos que crescer nesta área. O homem com Deus não pode ficar passado no seu tempo, ele tem que desenvolver e crescer. Observe o que Lucas fala acerca de Jesus, e Jesus crescia diante dos homens e diante de Deus, diante dos homens na ciência dos seus dias, diante de Deus na graça de Deus. Então, tudo começa com Deus, e um homem que teme ao Senhor, ele valoriza o trabalho e cresce no trabalho. E desse trabalho, nós chegamos no versículo 3, a esposa. Quer dizer que o casal, o pai e a mãe, o homem e a mulher que se encontraram, e estão agora formando uma família, eles se tornaram uma coluna de uma casa. E aqui, não é? Nesse entendimento, cada um de nós temos que buscar a nossa maneira de ver, porque cada família tem a sua particularidade, o seu modo de vida. Por exemplo, nós brasileiros, se você tocar na nossa porta, entra aí, vamos tomar um cafezinho. Se você for lá no Paraguai, onde eu fui missionário, não, o Paraguai não vai te colocar para dentro de casa. Ele vai procurar uma árvore, vai fazer ali, colocar as cadeiras e vai trazer o tereré. Cada um na sua cultura, cada um na sua forma, e isso deve de ser respeitado. Agora, esse homem que teme ao Senhor, que desenvolveu o trabalho, ele conseguiu casar. E aí ele tendo o trabalho para sustentar a sua família. E bonito aqui é que a esposa está no interior da sua casa. E ela é como videira frutífera. Quer dizer que esta mulher com que você casou, sendo videira, a videira fala do vinho, né, da alegria. Porque a mulher tem que ter graça ao receber o marido quando chega da rua, do trabalho. Ter entendimento em como passar as conversas daquele dia, não é? A questão dos filhos que já estão crescendo, estão desenvolvendo, não é, alguns aborrecimentos, algumas rebeldias, e isso precisa ser tratado para que possa formar um caráter nesta que veio ao mundo, trazido pelo casal. Então observe o valor desta mulher que se sente amada, que se sente segura, protegida pelo homem, porque é isso que o homem foi feito, para proteger a mulher. O homem quer dizer forte, mulher, aquela que suporta dores. E este homem é aquela que protege a mulher pela sua força, protege a família, corre atrás, querido irmão, amém? Na sua condição, dentro do seu salário. Observe como que você pode conduzir, de maneira a as coisas serem assentadas e sendo glorificada. Não vos afanes com o mundo. Não, faça aquilo que você pode fazer, tá certo? E isso é muito importante, porque tudo dentro do trabalho vai trazer uma medida. E dentro dessa medida é que você tem que andar. E nesta medida que você anda, sem sobrecarregar. E esse sobrecarregar, você vai ficar, não é sem paciência, você vai ficar nervoso, vai produzir problemas cardíacos. Tudo vai envolver. Então saiba que o trabalho que traz a riqueza faz você ter um equilíbrio. E saiba utilizar o equilíbrio financeiro. Quantas famílias hoje em dívidas, com situações difíceis. Não é isto o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus é que você trabalhe e alcance uma posição e cresça nesse trabalho. Observe os trabalhos que estão surgindo nesse tempo, que estão, não é, fazendo que os outros se tornem obsoletos e não existam mais. Então você precisa estar informado e preparado. A tua esposa tem que ter sabedoria e inteligência, tá certo? De poder ser aquela pessoa que esteja ali equilibrando a família, o lar, a conversa dos diálogos do pai. Embora hoje a sociedade pós-moderna, não é, as mulheres também já estão no mercado de trabalho, conquistando o seu espaço. Em muito segmento da sociedade, a mulher está aí dando, não é, o seu talento.
a sua mão e como é importante, não é? Um recurso a mais que chega para que traga a esta família mais condição. Isto é muito importante, mas nunca se esqueça que tudo que começa com Deus, porque Deus faz equilibrar a minha ansiedade, Deus faz equilibrar isso que está dentro de mim. Olha, saiba que é muito importante. E ele começa, não é? Deus, o homem. Deus, homem, o trabalho. Deus, esposo, esposa, filhos e trabalho. E agora, concluindo com a questão do relacionamento com os filhos. E aqui é que a gente vê que cada um é cada um. E aqui a melhor coisa que vejo nesse tempo para dar uma resposta aos filhos é nunca compará-los ao filho dos outros. Seu filho é um ser capaz de poder neste tempo vencer neste tempo. Por isto, cabe aos pais, no princípio de sua vida, formar neles um caráter inabalável. Verdade, senso de justiça, respeito, consideração, o bom trato, a boa conversa. Tudo isto não é a escola secular que forma, é eu e a minha casa. Interessante que quando eu falo eu e a minha casa, a gente vai se lembrar da pessoa de Josué. Quando ele vai chegando lá no capítulo 24 do seu livro, não é? Ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse Salmo 128, então tudo começa com Deus. Deus e um homem, Deus, homem, o trabalho. Este trabalho trouxe dignidade a este homem, ele agora encontra uma pessoa, se torna sua esposa, aí fica Deus, o homem, a esposa e o trabalho. Deste relacionamento conjugal vem os filhos, então fica Deus, não é o esposo, a esposa, os filhos e o trabalho. Que equilíbrio! Ele vai fechando, não é com uma palavra que é gloriosa, que é abençoado. Não é? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A você que vai ouvir esta palavra, quem sabe você depositou, não é? Todos os teus recursos, tua força, não em Deus. Quem sabe você confiou mais na ciência deste mundo. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu estou aqui com o irmão Anderson, que está fazendo a parte técnica desta reunião. E ele é testemunha disso que eu vou contar para vocês. Há uns 4 anos atrás, houve uma seca muito forte no Brasil. E nós estamos aqui diante de um rio, bem próximo aqui. Nós estamos quase no centro da cidade, onde está esse estúdio. E aqui uns 4, 5 quilômetros está o rio Tietê. O rio Tietê chegou a estar na sua parte mais difícil. Foi uma seca. O rio ficou somente, não é? Somente aquela parte onde corria o rio. Vieram os meteorologistas e os cientistas deste tempo. Sabe o que eles falaram? Que o rio só iria recuperar 5 anos de chuva. Isso dizia o cientista. Isso dizia os meteorologistas. Mas sabe o que aconteceu? Passou esse tempo de estia, começou a chover. Choveu 2 meses. E esses 2 meses fez com que o rio Tietê chegasse a uma altura que ele nunca tinha chegado em quantidade de água. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de poder, Ele confunde a ciência deste tempo, Ele é soberano Deus, e Ele quer abençoar a minha e a tua vida. Nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 128, tudo começa com Deus, tudo começa com Deus e um homem que teme o seu nome. O homem que teme o seu nome trabalha e desenvolve trabalho e não fica obsoleto na história. O homem que teme ao Senhor desenvolve trabalho e desse trabalho ele ganha dignidade e conquista uma parceira que será a sua esposa, e a sua esposa será uma mulher equilibrada, como videira, frutífera à roda de sua mesa. A alegria, a satisfação de ter uma família. E agora desse relacionamento, não é, de Deus, o marido, a esposa
ao trabalho, vai vir os filhos, e depois se faz tudo neste feliz o homem que teme ao Senhor. Ele será abençoado, sua esposa será abençoada, seus filhos serão abençoados e o seu trabalho será abençoado. Olha, nada está perdido. Levante a sua cabeça, busque a Deus. Deus tem uma resposta para a tua vida, uma resposta que satisfará a tua necessidade e abrirá uma porta de caminho para você. Eu quero concluir esta reunião de ensino convidando você para as próximas sexta-feiras, onde estaremos falando sobre família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade tão boa de estar na tua presença glorificando o teu nome. Tenho transmitido, pois, a tua palavra. Agora esteja visitando, Senhor, meu Deus, cada um desses que, se chegar esta mensagem, que eles sejam fortalecidos e abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, onde existe o desespero, onde muitas portas de trabalho foram fechadas, Senhor, meu Deus e meu Pai, às vezes o pai e a mãe ficam meio que desiludidos diante da situação, sem a provisão necessária para o sustento da família. Visita este lar, visita esta casa, abre uma porta e abençoa. E que neste tempo também possa haver um despertar do ser, para temer a Ti, para buscar a Ti. Tu és a única fonte verdadeira e inesgotável de poder, de graça e de entendimento. Coopera conosco com a Tua bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se com a minha e com a tua vida, e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.